Fala pessoal, bom dia! Estamos ao vivo, tá bom? Deixa eu já agradecer aqui, que às vezes eu esqueço, pessoal. Quero mandar um forte abraço, agradecimento também para o pessoal lá de Joinville, Floripa, Blumenau e também Brusque. Pessoal aqui de Santa Catarina, nossos irmãos aqui do estado. Obrigado a todos vocês, tá bom? E vocês, os demais, podem deixar às vezes aí o nome da cidade que vocês são, né? Que a gente, vídeo ou outra, a gente vem aqui e agradece vocês. Falando em agradecimento, Valnoir Fernandes, muito obrigado pela parceria. O Valnoir é o mais novo membro do canal Ravox Brasil. E eu já agradeço os demais membros, bem como você, meu inscrito e inscrita aqui do canal Ravox Brasil. Muito obrigado. Bom, vamos lá, é o seguinte. A Ludmila também, deixa eu agradecer a Ludmila, excelentíssima senhora doutora juíza Ludmila Lins. Conte sempre comigo, Ludmila, tamo junto, tá bom? Obrigado aí por tudo. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos conversar. Como frase de impacto em sua campanha, né, o presidente pregou com todas as letras, sempre em alto e bom som, menos Brasília e mais Brasil. Não é verdade? Lembram? O que significa, para aqueles que ainda não entenderam, reduzir o gigantismo do Estado, Brasília, vamos entender assim, e devolver às pessoas o Brasil e também a nossa liberdade. Também nós vamos ver aqui nesse vídeo, quando um poder deixa de ser meramente moderador e passa a assumir as atribuições de outros poderes, o que temos já não é democracia, mas uma espécie, podemos dizer sim, ditadura. O novo tipo de ditadura, a qual tem sido denominada por muitos analistas ditadura togada. É fake news isso? Também vamos ver, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Rui Barbosa, lembram? Também elas aguardam cantando. Elas aguardam cantando. E essa beleza aqui, pelo menos da Joyce Hasselman, é uma beleza que nós estamos falando, uma beleza de outrora, tá bom? Mas vocês vão entender bastante o porquê que nós estamos trazendo esse tipo de vídeo hoje aqui para vocês também. Elas aguardam cantando em muitas partes, no jornalismo oficial ou paralelo também, ou em partições em redes sociais, até que o canto de seus sorrisos e maquiagens exageradas obscureça os imaturos, que não perceberão que os chavões e as palavras de ordem não têm substância e são armadilhas traiçoeiras de pessoas que não têm caráter. As sereias que cativam os mais, digamos assim, bobinhos. E também no último bloco, e não menos importante, não mesmo, pelo contrário, o Global Transition Initiative e o Clube de Roma, um clube frequentado por Fernando Henrique Cardoso. Pessoal, uma transformação violenta vem acontecendo e muitos não conseguem ainda perceber isso. Muito bem, mas antes, aqui já nesse início, uma constatação intrigante em relação ao João Dória. Tá? O governador de São Paulo, João Dória, está cada dia, claro, mais agindo e se comportando como se o estado de São Paulo, nós falamos isso aqui ontem, fosse um país independente, separado do Brasil, com soberania territorial e ampla autonomia administrativa e também política. Se é verdade que pelo menos, né, se é verdade que em uma federação o poder não é unitário e centralizado nas mãos de um presidente ou monarca, também não é menos verdade que os Estados-membros não são micropaíses dentro do território da mesma nação soberana. O modo do João Dória governar deturpa a federação. Importante avisarem também para o governador que São Paulo é Brasil e que os paulistas e paulistanos são brasileiros. Ele, o Dória, não pode achar que não se sujeita ao governo federal ou ao poder da União, porque ele tem que se sujeitar. Sim, ele é apenas, ou melhor, ele está apenas um governador, e que se diga de passagem, o pior talvez que o estado de São Paulo poderia presenciar. Mas, em live realizada com o deputado federal Felipe Barros, analisando quem poderia confrontar o presidente Jair Bolsonaro na eleição agora de 2022, o ex-deputado Roberto Jefferson definiu com uma certa absoluta precisão o caráter e a personalidade do governador João Dória Júnior, desqualificando sua eventual candidatura. Brasileiros,
alguém de vocês aqui que são... Bem, enfim, alguns de vocês teria coragem de votar nesse cara? Nesse João Dória? Bom, enfim, entretanto, uma constatação do Jefferson é intrigante e, de fato, revela a péssima índole de João Dória. O Jefferson detonou o dileto representante do governo comunista da China no Brasil. Ele disse mais ou menos, né, não é homem, essa coca é Fanta, é um agente do comunismo chinês, é um político fake, entre outras coisas, sempre com sarcasmo e uma boa pitada de humor. Entretanto, uma constatação do Roberto Jefferson é intrigante e, de fato, revela a péssima índole deste governador, abre aspas, e não tem como enfrentar uma eleição presidencial sendo fake. Tudo nele é falso, tanto que ele era de direita radical, de que batia inclusive no Lula, vocês lembram disso? De manhã, de tarde, de noite, aderiu o presidente Bolsonaro para ganhar no estado de São Paulo, que tem um eleitorado com esse perfil, e hoje virou comunista, é o agente dos negócios do Partido Comunista Chinês. Roberto Jefferson disse isso, é o agente dos negócios do Partido Comunista Chinês no Brasil. Outra coisa, como esse cara, esse governador do estado de São Paulo, formalizou a parceria com a empresa chinesa, a Sinovac Biotech, as vacinas em parceria com o Butantan, em agosto de 2019, meses antes do surgimento da pandemia. Com isso, o INAD, que é o Instituto Nacional de Advocacia, abriu representação contra o João Dória por crimes contra a humanidade, a segurança nacional, o sistema financeiro e também o mercado de capitais. A coisa é séria. Toma nó cego, mau caráter. Emendando ainda, falando do estado de São Paulo, com câncer, Bruno Covas, prefeito da capital do estado de São Paulo, é diagnosticado agora com coronavírus. Aí eu quero deixar uma pergunta para o Covas. E aí, Covas, você vai tomar cloroquina ou a vacina chinesa do seu chefe? Se tu tomar cloroquina, você está ralado nas nossas mãos, saiba disso. Com referências de Renato Trevisani, que é autor do livro O Estado contra o Setor Produtivo, também do Tércio Rodrigo Lima, Carlos Adriano Ferraz e Renato Giraldi. Se segurem aí, nós vamos decolar essa nave patriota agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade. E ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam vocês, meus irmãos, todos bem-vindos. Vamos lá, bora! Bom, como está difícil desfazer todo o aparelhamento estatal deixado pela esquerda, vocês sabem disso, está muito difícil, é uma luta diária, não é fácil. Luta-se contra inúmeros servidores públicos, empresas interesseiras, escolas, universidades, órgãos públicos, grande imprensa, oligopólios, empresas estatais e diversas outras entidades, inclusive infiltrados dentro dos ministérios e secretarias do próprio Poder Executivo, do presidente Bolsonaro, os quais se valeram do dinheiro público e sofreram verdadeira lavagem cerebral durante o período petista como estratégia para manter a elite do setor público e seus subordinados em berço esplêndido, pagos às duras penas pela iniciativa privada, da mesma forma que acontece nos retrógrados países socialistas. Medidas como a reforma da Previdência, que foi uma conquista, claro que sem precedentes, projetos de lei das reformas tributárias e administrativas que virão, também a redução na burocracia das normas regulamentadoras trabalhistas, fim do adicional de 10% sobre a multa do Fundo de Garantia, redução do número de ministérios, fechamento de estatais deficitárias, melhores significativas na infraestrutura rodoviária, é bem verdade, isso está sendo visto por muitos brasileiros, e de logística também,
encerramentos de embaixadas desnecessárias na África, por exemplo, e no Caribe, e inúmeras outras medidas que já foram tomadas para o enxugamento da máquina pública e para o progresso produtivo ainda não surtiram o efeito esperado e mantém diversos integrantes da iniciativa privada com pensamentos e condutas favoráveis à esquerda estatizante, o que é, no mínimo, antagônico. Como frase de impacto, em sua campanha, o presidente pregou com todas as letras em alto e bom som, menos Brasília e mais Brasil, o que significa, claro, para aqueles que ainda não entenderam, reduzir o gigantismo do Estado e devolver às pessoas, o nosso Brasilzão velho de guerra, a liberdade de empreender sem os obstáculos burocráticos estatais para que a sociedade realize seus projetos produtivos como forma de colocar em prática seus sonhos em prol de todos os brasileiros. Objetivo este que funciona em qualquer outro país do planeta Terra, com a nossa exceção, infelizmente, e de outros exemplos vermelhos como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e por aí vai, sendo que a China não se inclui nesse rol por adotar uma política capitalista em seu mercado produtivo. Portanto, cabe a nós ensinarmos e propagarmos, principalmente aqueles que integram a iniciativa privada, patrões e empregados, que a finalidade do governo atual é de, repita-se, a exaustão, conferir liberdade às pessoas para que voltem a produzir, montar suas empresas e realizar seus sonhos e projetos em favor de todo o país, sem os freios do Estado. Caso isso não aconteça, vale alertar que o Estado prevalecerá e a sociedade produtiva sucumbirá, o que nos levará no mesmo sentido de uma vizinha aqui, a tal da Venezuela. Depois, claro, não adianta chorar mais. Luiz Fux decidiu, ordenou, mandou que as Forças Armadas não são poder moderador. E nós vamos bater nessa tecla. Assim resta a questão: quem terá o poder moderador de agora em diante? Vocês já se perguntaram? Talvez... não vou entrar nesse... Deixa quieto. Eu ia fazer aqui um comentário, deixa para lá, senão isso aí vai causar problema. A Constituição, tomada isoladamente, ela é apenas um livro. É preciso que instituições assegurem a sua aplicabilidade e força coercitiva. Nesse sentido, a quem um dos poderes deveria recorrer se tolhido em sua autonomia? Fica a pergunta. Ora, as Forças Armadas, em acordo com o artigo do professor Gandra Martins, nós até trouxemos isso aqui para vocês num vídeo também, né? Julgo então que essa interferência deve ocorrer a partir de uma urgente ação das Forças Armadas, as quais, ao nosso ver, também têm sido denegridas pelos demais poderes, especialmente, claro, pelo Judiciário. Não esqueçam da decisão do ministro Celso de Mello, responsável pela apuração das ilações traidoras do ex-herói nacional, o tal de Sérgio Moro traidor. Em uma decisão, no mínimo desrespeitosa, para não dizer humilhante, ele determinou que fossem ouvidos como testemunhas ministros General Augusto Heleno, nosso honrado General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o General Walter Braga Neto também, que é o ministro-chefe hoje da Casa Civil, e o General Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo. A parte desrespeitosa, para não dizer humilhante, vem com o despacho em que lemos que, abre aspas, se as testemunhas que dispõem da prerrogativa fundada no artigo 221 do Código de Processo Penal deixarem de comparecer sem justa causa na data por elas previamente ajustadas com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e, redesignada nova data para seu comparecimento em até 5 dias úteis, estarão sujeitas, como qualquer cidadão, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República, a condução coercitiva ou debaixo de vara. Fecha aspas. Tal despacho foi objeto de imediata nota de repúdio do clube militar. Eu disse do clube militar. No entanto, a dano já estava feito. Já havia ocorrido uma rusga desnecessária entre judiciário e Forças Armadas.
Desnecessária porque caberia a um ministro do Supremo Tribunal Federal aquilo que Aristóteles denominou de sabedoria prática. Deveria ser inerente à atividade judicial essa sabedoria. Ou seja, não seria suficiente conhecimento jurídico apenas, mas a ele deveria estar associada visceralmente a sabedoria prática, a mesma sabedoria que nos impede, aliás, de acusar milhões de brasileiros de nazistas, como fez o mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal em mensagem vazada para a mídia. Com efeito, parece que essa bronca se materializa com a recente decisão do ministro Luiz Fux sobre o artigo 142 da Constituição, em que ele nega às Forças Armadas uma prerrogativa anterior à própria Constituição de 1988. Assim, resta a questão: quem terá o poder moderador de agora em diante? Penso que essa questão tem uma resposta inequívoca, a saber, o Supremo Tribunal Federal tomou para si a autoridade? A impressão que temos dados, pelo menos a impressão que temos, dados os últimos acontecimentos, é que o Supremo Tribunal Federal se tornou um poder acima da própria Constituição mesma e dos demais poderes. Estamos em uma assustadora situação em que nós nos perguntamos, como o poeta romano Juvenal, quem vigia agora os vigilantes? Nesse sentido, quando um poder deixa de ser meramente moderador e passa a assumir as atribuições de outros poderes, o que temos já não é democracia, mas uma espécie de ditadura, um novo tipo de ditadura. E isso está ocorrendo no Brasil? Sim. É fake news, Supremo Tribunal Federal, a qual tem sido denominada por muitos analistas de ditadura de togada. E aqui lembre-nos das sábias palavras do polímata, que se destacou em inúmeras áreas, inclusive como jurista, o Rui Barbosa, segundo o qual, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer, fecha aspas. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus de Israel, permita e que o povo americano reeleja um cara chamado Donald Trump. Bom, continuando, sim, nesse momento já não podemos recorrer sequer às nossas Forças Armadas, as quais tiveram, na recente decisão liminar, tolhidas suas atribuições na garantia dos pressupostos democráticos, sem os quais nossas liberdades individuais e também a autonomia dos demais poderes são apenas palavras débeis em um livro. Enfeite. Pessoal, a história é acessível a qualquer um com uma formação básica que vá além da formação ou deformação que a educação brasileira atual, que vemos que segue ventos melhores hoje. O herói grego Ulisses, desejoso de retornar ao seu lar após a longa guerra de Troia, sabe que terá que atravessar o rochedo onde as sereias vivem, meio mulher, meio peixe, de vozes cativantes e fome de carne humana. Sabendo-se próximo do perigo, ordena aos seus homens que coloquem cera nos ouvidos, e sabendo que não sobraria para si mesmo, manda que ele seja amarrado ao mastro do navio e mantido lá, até que a ameaça desapareça lá no horizonte. O barco deixa as famintas sedutoras para trás, mas não sem que Ulisses grite desesperado aos seus marinheiros para ser liberto, pedido que felizmente caiu nos ouvidos tapados de seus homens. Vemos com uma infame frequência atualmente que as sereias também cercam as embarcações da direita nascente no Brasil. Mulheres de bela aparência, algumas de outrora, discursos inspiradores e alinhados, mas que, quando acolhidas, mordiscam os incautos com pedidos de atenção vazia. Quando não ferem, e mutilam com aberta traição e manipulação em favor da esquerda. Elas aguardam cantando. Em muitas partes, no jornalismo oficial ou paralelo, ou em partições em redes sociais, até que o canto de seus sorrisos e maquiagens obscureça os imaturos que não perceberão que os chavões e as palavras de ordem não têm substância
e são armadilhas traiçoeiras de mulheres traidoras, vazias. Já depositamos, sim, isso é verdade, esperanças em Raquel Sherazade, por exemplo. Seguimos as ações de uma tal de Joyce Hasselman e vimos recentemente, agora, Cristiane Bernard lançar seus dentes contra o presidente Bolsonaro. Essa última, felizmente, pescada, desmascarada e separada para o frigir das panelas da humilhação destinada aos traidores, antes de causar maior prejuízo como as outras já nos causaram. Não se torna esse um alerta de maior urgência, pois vemos a beleza feminina dotada da substância, da bondade e da verdade, no ativismo, por exemplo, de Sarah Winter, na ponderação da nossa honrada e querida juíza Ludmila Lins Grillo, nas análises de Fabiana Barroso. Observe também que já dispensamos, por exemplo, Janaína Pascoal, de uma bela estampa em nome de sua iniciativa, apenas para vermos que o externo, no caso dela, era mero espelho do interno. Não inferno, interno. Ainda falta uma gota de sabedoria, que precisa se multiplicar numa maré de consciência na mulher brasileira consciente do momento em que vive. Sua beleza não passará sem ser notada, e contas sempre serão prestadas em nome daquilo pelo qual ela fará da atenção que atrair. Cada leviana de finos traços que busca espaço entre os direitistas sufoca várias outras mulheres com conteúdo e disposição de lutar pelo Brasil, esquecidas por talvez não serem tão belas, chamativas ou atraentes. Acorda, Brasil! Por fim, devemos reforçar aos homens de nossa direita nascente que tomem um conselho clássico à risca. Os que não puderem impedir que sua consciência e senso de julgamento acolha belas mulheres sem o devido escrutínio de suas intenções, que fique longe de induzir a erro aqueles que remam com coragem rumo ao nosso Brasilzão velho de guerra que desejamos. Muito bem. Como minha avó diz, né? Beleza não se põe na mesa. Acorde, Brasil. Acorde. Quantas mulheres de brio, de garra, de coragem, inteligentes, com conteúdo, não vazias, que precisam do nosso apoio, da nossa força. Nós precisamos fazer crescer as pessoas certas. Pare de ir pela embalagem. Muito bem, e por último e não menos importante, pelo contrário, peço inclusive a atenção de vocês agora. Vamos lá. O que há em comum entre os protestos e a censura e a perseguição à direita? Eventualmente, faz-se necessária uma visita aos fóruns de pensamentos progressistas a fim de estar a par da disseminação das atuais ideias revolucionárias. Um exemplo é o Global Transition Initiative. Toda vez que eu for usar isso, eu vou falar GTI, tá bom? Paul Haskin é diretor de um dos principais e também um dos principais responsáveis pela criação do GTI em 1995. É conhecido como pai de uma teoria chamada ecocomunalismo, espécie de comunismo libertário, e criador do certificado Global Reporting Initiative, nesse caso GRI. Trata-se de uma organização afiliada à ONU, cujo objetivo é monitorar os índices de sustentabilidade das corporações. Em outras palavras, é um mecanismo pelo qual se mede o nível de adoção da agenda globalista por parte de uma empresa. Preste atenção. Curiosamente, Paul é membro do Clube de Roma, que também, curiosamente, é frequentado por Fernando Henrique Cardoso, o velho FHC. No editorial de 2020 do GTI, publicado em janeiro, uma das articulistas clama pela reorganização da esquerda mundial sob a égide de um comitê global. Sua ideia é a criação de um partido mundial. Atenção, a sua ideia é a criação de um partido mundial, organizado verticalmente nos moldes das internacionais comunistas anteriores. Todavia,
com o envolvimento de novos grupos progressistas, como, por exemplo, o grupo feminista LGBTQI+, eu não sei nem não sei, e outras coisas mais aí, etc. Essa nova formação envolveria todos os partidos progressistas do globo. Na ocasião, isto é, em janeiro de 2020, o intuito da autora era clamar por uma espécie de primavera árabe. Entretanto, agora, com o objetivo muito claro de que o movimento tenha proporções mundiais, ou seja, desestabilização para uma nova proposta de estabilização. Tal documento encerra com a notícia de que nova esquerda global ressurge nos jovens. Atenção, pais, mães e avós. Eles fazem o problema para vender a solução. O mês no qual o editorial foi publicado passou, o ano seguiu e em março o mundo foi posto em estado de alerta. A crise econômica bateu em nossas portas e entrou em nossos lares, mas foi apenas no dia 25 de maio que o mundo começou a acompanhar o que seria uma onda de protestos violentos nos Estados Unidos e que rapidamente vem se espalhando para o Brasil, Inglaterra, França, Austrália e alguns outros mais. Não obstante, o tema do protesto varia de acordo com o local e plano de desestabilização global está em curso, como se existisse um cardápio de opções direcionados para a desordem. No Brasil, de um lado temos lutado verdadeiramente contra as investidas do controle da liberdade de expressão e do direito de ir e vir, e contra a perseguição aos veículos de comunicação de conteúdos conservadores, desde a limitação do alcance das postagens em redes sociais e seu engajamento até a interrupção das receitas através de denúncias e bloqueio de apoio financeiro. Enquanto isso, do outro lado, observamos a grande mídia divulgando protestos violentos intitulados como democráticos. Além disso, temos visto nos últimos dias artistas e jovens influenciadores iniciarem uma cruzada contra os produtores de conteúdos e professores da direita. Quando analisamos o que há em comum entre todos os últimos acontecimentos, podemos chegar à conclusão de que a intenção da censura transpassa o controle da liberdade de expressão e revela-se determinante no impedimento do combate à doutrinação ideológica. Resumindo, a guerra hoje não é mais por controle de territórios, mas sim por controle das mentes, especialmente daquelas cujo primeiro voto será nas próximas eleições. Estamos numa verdadeira cruzada aberta pela mente e a educação dos jovens. Atenção, pais, mães e avós. Uma transformação violenta está acontecendo e muitos não percebem e tantos outros nem perceberão. Acordem, pais, mães e avós. Fiquem atentos. Eles querem os jovens. A riqueza de uma nação não se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza dos povos e não pela riqueza dos príncipes. Essa é uma frase do Adam Smith. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e já reforço, peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho e use os comentários. Fiquem sempre à vontade e ajude, meus irmãos, ajude a fortalecer cada vez mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Tamo junto, pessoal. Nos vemos ainda hoje, talvez. Caso contrário, estaremos aqui novamente amanhã, com certeza. Desejo a cada um de vocês um excelente dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado.